É com grande alegria que o canal da Sabedoria tem hoje como convidada a Vera. A Vera, ela é orientadora produtiva. Não, ela é orientadora de produtividade assertiva. É tantos requisitos e tantas qualidades que a Vera tem, e ela também é gestora da plataforma para profissionais inquietos. Olha que forte. E a Vera também, ela é franqueadora da Acmel. Esse chá aqui, ó, ela é um café chá. Não, é um café vegano. Eu acabei falando chá porque ele é ralinho e eu lembrei disso, mas é um café vegano, tá? E ela é franqueadora da Acmel. É muito bom. Estamos tomando aqui agora, brindando nesse momento aqui. E dentro da nossa conversa, ela vai falar um pouquinho sobre o café do qual ela é franqueadora. Vou deixar aqui para o pessoal ver. E a Vera, ela é primogênita de 8 irmãos. Olha a responsabilidade que essa mulher tem. Ela tem 9 cães, 2 gatos, e ela ama a natureza. Inclusive, ela mora na área rural. Eu falei colônia agora há pouco aqui. Ela falou, mas colônia é por tua conta. Eu moro na área rural. Eu falei, eu sei. É que aqui é tudo as colônias, né? A gente conhece os colonos, os poloneses, enfim. É uma brincadeira à parte carinhosa. Vera, que alegria receber você aqui e partilhar essa experiência que você vai contribuir com todo mundo, né? Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de uma dor de muitas famílias e também falamos de alguma coisa que atinge milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças, qualquer idade pode ter o TDAH. A Vera, ela tem TDAH, ela conseguiu descobrir recentemente. Ela trabalhou com isso durante 30 anos da vida dela, até ela conseguir identificar que o problema que ocasionava alguma área da vida dela era o TDAH. E isso ela vai partilhar conosco aqui, vamos bater um papo e vamos falar. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e falar alguma coisa, dando uma introdução para nós. Boa tarde. A minha participação é uma honra. Obrigada, doutor Ricardo. Me permita te chamar Ricardo. Por favor, Ricardo. Essa nossa conversa, eu faço questão de apresentar o que é a dor de alguém que tem TDAH sem saber, que é o meu caso. Então eu calculo aí por baixo uns 30 anos, eu tenho apenas 2 meses de identificação do diagnóstico, então foram muitos anos de transtornos, aborrecimentos, prejuízos, incompreensão, porque havia um tratamento nas fases mais críticas como se eu tivesse depressão. E eu só não fui para uma situação mais difícil, mais crítica, bem mais desagradável, como prejuízo maior para a saúde, porque eu costumo dizer, natureba, daquelas que não consomem açúcar, tem um sono regularizado, enfim. Mas o transtorno foi tão grande que chegou um momento que eu falei, agora eu tenho que descobrir, porque eu não posso mais conviver com tamanho transtorno, tamanho prejuízo, porque uma das causas do TDAH é a desorganização crônica. Então, uma pessoa que tem um tipo de desorganização no seu lar ou no seu trabalho, ela tem um pequeno índice de ser portadora do TDAH. Quando ela é crônica acumuladora, sim. O que é uma pessoa crônica acumuladora? Crônica é aquela bagunça ampla que a gente já não se importa com ela. Então o TDAH, o que ele faz? Ele vai deixando as coisas acumularem na pia, no banheiro, no quarto, nas roupas, no guarda-roupa.
na casa, e ele consegue fazer outras atividades como se aquela bagunça nem existisse. Então, trabalhar, estudar, conviver, desenvolver projetos. É aquela pessoa que, quando vai dormir, tem uma pilha de roupas em cima da cama, ela não se importa de dormir com aquela pilha de roupa do lado da cama. Então, de um modo geral, as pessoas organizam esses ambientes para dormir, para comer, para o cotidiano. Um desorganizador crônico, ele é desorganizado crônico ao extremo, ou numa área específica, num cômodo específico, na casa toda. Então, no meu caso, eu sempre fui desorganizada nesse aspecto, mas eu sempre banquei a diarista para cuidar dessa situação. Quando chegou no momento em que eu não tinha essa diarista, e os meus projetos profissionais ampliaram, porque um TDAH ele também tem diversas atividades. Tem uma mentalidade acelerada, tem uma mentalidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu me orgulhava de ser multipotencial. Tanto é que eu empreendo com facilidade, eu faço conexões com facilidade, tenho aí uma rede de amigos de 30, 20, 10 anos, tenho uma família grande. Então, para eu ter essas características no trabalho, no ambiente familiar, é muito tranquilo. Paralelo a isso, havia uma desorganização e acumulação que eu não associava a TDAH, porque eu não sabia. Então, nos momentos de crise, de maior dificuldade, com uma situação desagradável, alguma coisa que deu errado, uma empresa que teve que fechar, uma demissão, o transtorno vem à tona, mas eu era identificado como depressão. E aí eu ia para a medicação, para o tratamento, tinha um tratamento que não resultava em melhora, porque não era depressão. Deixa eu interromper e perguntar para você, em que momento que diagnosticaram você com depressão? Nas primeiras crises, né? Muito choro, não consegui dormir. Mas o choro, eu não consegui dormir, ele vinha por qual motivo? Qual que é o sentimento que você tinha? Não se dá para identificar o motivo. E essa é uma situação, a gente não sabe por que a situação está errada, mas tem uma tristeza, tem uma angústia. Eu entendia que eu não sabia qual o caminho profissional eu devia seguir. Então, uma das coisas que eu identifico que era o meu problema era o fato de, poxa, eu gosto da natureza, eu gosto de pessoas, eu gosto do negócio, eu gosto da área educacional, mas assim, eu não fico em nenhuma, eu não me desenvolvo em nenhuma. Então, vira e mexe, eu começo com um grande entusiasmo, que é outra característica do TDAH, começo a fazer um projeto com um grande entusiasmo, daqui a pouco não é tão interessante. Daqui a pouco ele muda. Ele não é interessante porque ele perdeu o brilho ou porque apareceu um que é mais emocionante para ele desenvolver? Sim, porque ele não tem foco. Então a falta de foco é um dos índices que você pode entender que a pessoa tem TDAH. Sim. E paralelo a isso também ela pode ter um multifocal, um foco exclusivo. Então, por exemplo, eu mantenho a minha bagunça lá, mas eu estou focada no meu trabalho. Absolutamente focada. Então, eu sou desfocada. Ela não consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Não. Ou faz bem um e paga para alguém fazer o outro. E se ela fizer, por exemplo, ontem eu entrevistei aqui o Rudy, ele fala de alta performance. E daí ele falou o seguinte, que tem pessoas que têm habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que ele consegue ser eficiente em algumas coisas eficazes. Só que a alta performance é você pegar uma única coisa e fazer ela muito bem feita. Então vamos pensar que a alta performance é ter foco numa única coisa, diferente de uma performance mediana que você faz um monte de coisa. No caso do portador do TDAH, ele consegue fazer várias coisas, mas uma ele vai deixar de lado. Várias ele vai deixar de lado. Várias? Várias ele vai deixar de lado e ele vai focar em uma. Até essa ser interessante, ele está lá super envolvido com isso. Daqui a pouco essa não é tão interessante, surgiu uma outra. E aí fica aquela dúvida, mas qual que eu faço? Então, por isso, ele toma decisões por impulso. Eu tomava decisões por impulso. E essas decisões têm muita análise, sabe? Ela tateando sem muito planejamento. Embora, no meu profissional, eu estude produtividade,
estude planejamento, estude uma série de coisas e desempenho bem com os meus clientes, com os meus alunos. Mas a tua vida pessoal... Mas a minha vida pessoal ficou de lado. Se deixava de lado, em contrapartida você focava no teu trabalho. Exatamente. Então o TDAH ele dá essa habilidade, que é um skill forte, exato, para o portador, para que ele possa escolher o que ele vai focar. Exato, exato. Há muitos anos eu identifiquei com o livro Descubra os Seus Pontos Fortes, os meus 4 pontos fortes, que é natureza, pesquisa, conexões de pessoas e arte. Não como artista, mas como curadora. E se alguém quiser conhecer esse livro, como que você indica para quem está nos ouvindo? Não, o livro é Descubra Seus Pontos Fortes. É um livro famoso, né, que eu indico, porque ele vai te levar para 4 focos, 4 pontos que você pode alinhar e desenvolver no seu trabalho, um ou outro, ou 2 ou 3 ou os 4. No meu caso, eu pulava nos 4. E eu entendia e procurava grandemente qual deles é o meu propósito, qual deles é o meu principal. E na verdade, o meu trabalho necessariamente tem que envolver os 4 em algum grau. E hoje eu faço isso. Eu trabalho com a natureza, eu trabalho com conexões de pessoas, com arte, na medida que eu faço a curadoria de artesãos para feiras, e eu pesquiso. Tanto pesquiso, sou uma pesquisadora, que se não fosse eu gostar tanto de pesquisa, eu não teria chegado no diagnóstico tardio do TDAH de pelo menos aí 30 anos de atraso. Tá, então há 2 meses você descobriu que você é portadora do TDAH. Exatamente. Até então, o que passavam para você? O que os médicos falavam e o que os tratamentos que você se sujeitou falava disso? Vamos tentar separar por partes. Escolha qual você quer falar primeiro, daí eu venho na sequência com a pergunta. Bom, vou falar primeiro dos médicos, né? Os médicos, assim, é certo que você tem uma depressão leve e às vezes ela se acentua e você precisa fazer um tratamento. Então eu cheguei a fazer um tratamento de 2 anos. Com medicamento? Com medicamento. E eu sou anti-medicamento. E eu já fui falando para psiquiatra. Eu falei assim, mas como eu sou anti-medicamento? Aliás, eu passei pela psicóloga para chegar na psiquiatra, porque eu falei, não, o jeito é ir para psiquiatra, porque o negócio não se resolve. Quando eu cheguei na psiquiatra, ótima por sinal, eu já fui falando, olha, eu sou anti-remédio, não vai dar certo o negócio. Eu falei, não, eu entendi, eu não vou te dar um remédio, eu vou te dar 5. Meu Deus, eu comecei com 5, que foi caindo para 4, 3, 2, até eu me desvencilhar totalmente. Como, volto a falar, eu sou natureba, isso facilitou que eu ficasse no tratamento só 2 anos, senão eu teria demorado muito mais e ainda estaria com medicamento. E aí, a coisa estava estabilizada, entre aspas, eu sigo, daqui a pouco volta de novo. Aí eu comecei a ir para as terapias alternativas, que se chamava na época, hoje são integrativas. Então, de A a Z eu fui hipnoterapia, psicoterapia, os pontinhos na orelha, acupuntura, hipnose, PNL, medicinas. Você foi conhecer as terapias? Todas, eu fui conhecer na medida para resolver aquela depressão. Para ver se isso era o que resolveria aquilo que você sentia. Aquela minha angústia, aquela minha desorganização, aquelas minhas dúvidas. Então, só para entender, uma pessoa que está nos vendo agora e identifica na casa dele ou na vizinhança, uma pessoa que tem algum sintoma que você está dizendo, como ele deve se portar para ajudar essa pessoa? Bom, essa situação a pessoa só vai ter ajuda quando ela de fato entender que ela tem um problema sério, que ela precisa de uma intervenção multidisciplinar, eu diria. Então eu passei por várias terapias, na busca dessa resposta para aquela desorganização, para aquela angústia que de vez em quando ela era acumulada, ela era maior e me levava para o remédio. Eu só não permaneci no remédio por ter bons hábitos e por não concordar com essa situação de que eu sempre tive a certeza, como cristã que sou, que era uma situação interna que eu acabaria tendo uma resposta. Então, à medida que as pessoas falavam, resolve a tua bagunça externa, que o teu interno vai ser resolvido. Eu tenho certeza, creio nisso, não, eu resolvo a interna para a externa ser resolvida. E como uma postura cristã, eu ia buscando respostas alternativas, psicoterapias,
terapeutas, as mais diversas possíveis. Tanto que eu cheguei na personal organizer especializada em desorganização crônica. Porque essa altura do campeonato, a minha desorganização é óbvio. Eu já sabia que ela não era normal, não era uma desorganizaçãozinha, crônica, feia. E aí eu decidi, bom, então eu tenho que resolver. Aí eu contratei uma personal organizer de Portugal, uma brasileira, porque a situação da desorganização crônica ela é vergonhosa. Então a pessoa não expõe isso para a família, para os amigos. Então quem sabe é quem é muito próximo, que vê aquela bagunça. O que é uma desorganização crônica? A desorganização crônica é uma desorganização acumulada, exagerada, em qualquer ambiente da casa, né? O desorganizado do crônico, ele tem a bolsa desorganizada, as gavetas desorganizadas, o armário desorganizado. Ele organiza, ou alguém organiza, e daqui a pouco está desorganizado de novo. Pode usar a técnica que for, e eu conheço vários livros de organização, sites, informações, não me faltava esse tipo de coisa. Porém, não permanece, porque é uma coisa que tem que ser resolvida mentalmente, tem que ser resolvida na base. E essa personal organizer trabalhou comigo 8 meses, aquele passo a passo, assim, primeiro você começa por uma gaveta, comigo não vai dar certo, porque eu já tinha tentado esse tipo de método. Mas enfim, como ela é especializada em desorganização crônica, eu segui. 8 meses a coisa estava indo mais ou menos. Quando voltou a situação, eu falei, tá bom, vou resolver do meu jeito. Contratei um especialista em limpeza de desorganização crônica, que é o diarista, o Luiz, de Curitiba não, de São José dos Pinhais, que com a equipe dele já atendeu outras pessoas com esse problema. Então ele chega com a equipe e limpa a casa, organiza a casa, fica outra casa. É mesmo? No dia que ele chegou lá, claro que eu estava chorando aos prantos, porque aquela situação eu não queria que chegasse naquele ponto. Vera, mas me diga, e aquela frase que a gente fala, não mexa na minha bagunça que eu sei onde está a organização de tudo? É verdadeira. É verdadeira. É verdade. É verdadeiro, eu sei. Porque... Só que para eu pegar aquela blusa vermelha que eu sei que eu quero, que eu vou usar, eu faço assim, localizo, saio do meu compromisso com aquela blusa vermelha que eu queria, a bagunça ficou lá. E quando eu volto à tarde da noite, eu não vou lá organizar aquela bagunça, eu vou dormir. Então eu sei onde estava a blusa. Agora, a maioria das coisas eu vou até saber onde está, mas eu vou demorar. E aí eu desisto. E é isso que acontece, aí você acaba perdendo um documento, perdendo o prazo, estragando coisas da época de validade, assim por diante. Então, se a pessoa estiver na casa dela e fizer uma festa para receber alguns amigos, ela pega, põe tudo no quartinho da bagunça, dá uma garibada, sabe? Fala assim, esse aqui, esse quarto aqui ninguém entra, tá? Nós vamos nos reunir aqui na sala, tá? Tá tudo certo. Então, para quem chega e não é do convívio, não vai identificar. Cobre os móveis, cobre a caixa de bagunça, cobre as caixas da acumulação e a vida que segue. Porque aí no trato social, profissional, convívio, tudo segue bem. Aí quando vai para o teu interior, para o teu momento sozinho, para a tua cama, aí é você que o transtorno. Não, então vou... E aí assim, meu Deus, esse elefante dentro da minha casa, por onde que eu vou tirar isso daqui? Por onde eu vou começar? Aí eu fui para a meditação, para o Mindfulness, que a Cris Berens me ajudou, que realmente começou a me dar uma luz. Que para você, quando você está num tumulto muito grande, o que você tem que fazer? Parar. Parar. Para identificar por onde você vai começar a resolver a situação. Parar e fazer... Parar e pensar o que eu posso fazer. Colocar agora. papel? Não, parar, no meu caso foi parar e pensar porque eu identifiquei. Eu não vou conseguir arrumar essa bagunça que está aqui sozinho. Eu vou contratar uma pessoa. Eu contratei, essa pessoa trouxe 3 auxiliares para dar conta em algumas horas daquilo. Claro que eu fiquei fora enquanto eles faziam isso, porque eu sabia que se eles pegassem uma caneca que eu amo, eu ia falar, não, essa daí não. Tá? Que estava lascada ou quebrada para jogar fora, não, isso aqui deixa que eu vejo depois. Então eu não fiz isso, eu fiz questão de ficar fora e eles trabalharam. E quando eu vi sair a bagunça e tal, eu falei, meu Deus, o que será que eles tiraram? Mas eles são extremamente profissionais, eles sabem o que tirar, o que não tirar, arrumar, tá. Eu tenho um vídeo do antes e do depois,
que é preciso coragem para mostrar, muita coragem, porque as pessoas se chocam não conhecendo esse contexto. Você quer mostrar? Não. Claro que não. Não é assim, né? É preciso, vamos nos conhecer, Sim, vamos conversar. Deixa eu incorporar primeiro e ficar mais à vontade. Isso, assim, deixa eu te contar a minha história, para você não se assustar, Tá tá? bom, pode falar. Mas eu vou mostrar no momento adequado, porque isso aqui vai ser uma situação de um livro, né? Ah, vai bacana. ser colocado no livro, porque o meu próprio editor, eu tentei fazer Um e-book? um e-book disso, e ele disse, não, isso tem que ser um livro, que é muita coisa, é impactante e vai ajudar pessoas que passaram por isso. O meu principal objetivo expondo essa situação, essas imagens, essa história, é porque eu sei a dor que é chegar nesse momento. E o objetivo do projeto aqui é ajudar pessoas. Exato, por isso que eu estou aqui, por isso você me chamou. Estamos juntos. Essa situação, aí ela leva a transtorno do sono, porque aí chega uma hora que você não dorme. Porque como é que eu resolvo? Então como que foi o fio da meada para começar a resolver? Eu tinha vindo um evento o ano passado, no dia do evento eu levantei transtornada. Eu não conseguia me movimentar. Eu travei. E um familiar falou assim, ou você para, não vai para esse evento, ou eu vou te levar para internar. Aí eu liguei para a pessoa parceira do evento e falei, olha, tá vendo o meu estado aqui, ó, tá vendo? Não vão me deixar sair, entendeu? Não dá para cancelar, porque tá no dia, tá todo mundo contratado e tal. Eu falei, não, deixa comigo, velho. Felizmente eu tenho parceiros fantásticos. Deixa comigo, a gente vai dar conta do recado. De fato. Que bênção, hein, velho? Sim, tenho amigos preciosos. Eles resolveram a questão por mim. Mas aconteceu uma outra situação, por exemplo, eu voltava dos eventos já com o cansaço, eu tinha que parar o carro 1, 2, 3 vezes, porque eu percebia que eu não ia aguentar, ia provocar algum acidente. E numa dessas vezes eu estacionei no Campa, no estacionamento do Campa, que é um estacionamento aberto e tal. E quem me acordou foi a polícia. Né? Foi lá e falou assim, olha... Final de semana, à noite? Não, voltando dia de semana, à tarde do evento, que acontecia uma vez por mês, em Curitiba, eu estou na região metropolitana, acontecia isso. O que eu fiz? Ele falou assim para mim, olha, não é a primeira